Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 2. O jovem e seu desespero. Capítulo 13. Estrela misteriosa reaparece. 1933. William Branham pregou na Igreja Missionária Batista raras vezes durante 3 meses, quando ele e o Dr. Davis tiveram um desacordo. O Dr. Davis quis que Bill ordenasse várias mulheres como pregadoras na assembleia local. Bill recusou duramente. Mas o que é isto? O Dr. Davis ficou encolerizado, indignado pela audácia de seu subordinado. Você é um ministro nesta congregação, o pastor o lembrou. É seu dever apoiar os estatutos desta igreja. Dr. Davis, com todo respeito à fé batista e a tudo mais a que eu tenho sido ordenado, eu não sabia que era uma doutrina da igreja ordenar mulheres. Não obstante, isto é a doutrina desta igreja. Billy perguntou: Senhor, eu poderia me excusar apenas por esta noite? Não, é seu dever estar ali. De uma forma, Bill sentiu que o Dr. Davis estava certo. Como ministro, ele deveria apoiar tudo o que a igreja local fizesse. Billy perdia o entusiasmo em algo que sua convicção dissesse a ele que estava errado. Você poderia pelo menos responder algumas perguntas para mim? Isto eu farei. Você poderia explicar por que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo disse: as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar? Certamente. O comportamento do doutor reagiu com presumida confiança. Naqueles dias, todas as mulheres sentavam atrás nos cantos, fofocando e fazendo barulho, e Paulo disse: olha, não deixe elas fazerem isto. Vê? Para Billy, essa explicação não se alinhou com uma outra escritura que ele havia lido. Então, me explique agora 1 de Timóteo capítulo 2. Billy folheou através de sua Bíblia até que encontrou a passagem, onde Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Agora, Dr. Davis, eu não quero dizer que ela queira fazer algo errado, mas ela está de fato enganada nisto. Portanto, Deus não quer que ela seja uma pregadora. O Dr. Davis, com seu semblante fechado, perguntou: esta é a sua opinião? Esta é a opinião da Escritura, do meu ponto de vista. Jovem, por este motivo você pode ter sua licença tirada pela Igreja Batista. Billy tirou sua carteira de seu bolso de trás. Eu vou poupá-lo de problemas e devolver isto agora mesmo. É melhor eu me livrar disto, porque eu posso ver que tudo isto vai ser um fardo para mim. Não, irmão Billy, não sejamos tão precipitados sobre isto. Com esta fraca nota de reconciliação, a disputa acabou. Já que nenhum recuaria de sua posição, ambos concordaram que Bill deveria seguir seu próprio caminho e começar sua própria obra para o Senhor. Um firme aperto de mão tornou sólida a decisão deles, e os dois homens partiram como amigos. E rompendo com sonhos e entusiasmo, Billy alugou o velho salão maçônico em Jeffersonville e começou a realizar cultos aos domingos. No primeiro domingo, apenas um punhado de pessoas se ajuntou para ouvi-lo pregar, mas a partir daí, sua congregação aumentou com 1 ou 2 almas por semana. Billy dividia sua fé constantemente, testemunhando as novas pessoas que se encontravam em seu emprego e as demais que ele havia conhecido em toda a sua vida. Ele convidava muitas pessoas para ir à igreja
e havia sempre pessoas novas se revezando nos cultos de domingo. Destes visitantes, poucos aceitaram a Cristo como seu Salvador e começaram a frequentar as reuniões de Bill regularmente. E pouco a pouco, sua congregação crescia. Cada novo convertido exigia um pouco mais de seu tempo, mas Billy não se importava. De fato, ele gostava disto. Depois de tantos anos de rejeição, finalmente encontrou amor e aceitação, ambos de Jesus Cristo e deste pequeno grupo de pessoas que tinha ele como pastor. Finalmente, ele havia encontrado seu lugar na vida, seu propósito para viver, e ele tencionou dar-se à causa de Cristo sinceramente. Em junho de 1933, Billy alugou uma grande tenda de circo e armou em um terreno vazio em Jeffersonville, planejando realizar um avivamento de 2 semanas. Num domingo antes desta reunião de avivamento começar, enquanto ele se preparava para a escola dominical no salão maçônico, ele entrou em um transe diferente de qualquer coisa que ele havia previamente experimentado. Ele podia ver o mundo espalhado como uma toalha de mesa em frente a ele. E isto pareceu como se ele estivesse de alguma maneira conectado com o decorrer do tempo. Ele viu soldados de pele cor de oliva marchando em harmonia, baionetas vislumbrando na ponta de seus rifles como ação de dardo. Então, ele viu esses soldados atacando um grupo de pessoas de pele negra que combatiam com lanças, forcado e foices. Uma voz falou detrás e à direita de Bill, fora de sua linha de visão. Esta era a mesma voz que havia falado com ele de uma árvore de álamo quando ele tinha 7 anos de idade. Uma profunda e ressoante voz dizendo: Benito Mussolini invadirá a Etiópia e a tomará. O país mais pobre cairá com seu passo. A Itália tentará invadir outros países, mas falhará. E o próprio Mussolini terá um fim funesto. O cenário mudou. Bill viu um exército de homens vestidos em uniformes de cor verde pardo, lutando com os soldados vestidos de cor cinza. Bill podia ver os tanques do exército, explosões e uma imensa rede de concreto, casamata, canhões, trincheiras de metralhadoras e arame farpado. A voz atrás dele explicou: da Alemanha, o jovem austríaco Adolf Hitler vai levar o mundo à guerra. A América também irá à guerra, e no decurso, Franklin Roosevelt será eleito ao 4º mandato como presidente. A Alemanha se fortificará atrás de uma longa muralha de concreto, e a América pagará um tremendo preço em vidas pela ruptura desta muralha. Porém, a Alemanha será aniquilada, e Hitler terá um final misterioso. Novamente a cena mudou. Ele viu a Europa estirada como um mapa diante dele e viu as fronteiras nacionais sendo alteradas e reformadas a uma nova seção política. A voz disse: há 13 ideologias políticas lutando por domínio no mundo hoje: fascismo, nazismo e comunismo. As 2 primeiras se resultarão a nada, porém o comunismo florescerá. Observe a Rússia, o rei do norte. Uma 4ª vez a cena mudou. A guerra na Europa se tornou em cor azul e se desvaneceu na história. Em seu lugar, Billy testemunhou tremendos avanços na tecnologia através do globo. Entre outras maravilhas, ele viu carros em formato de ovo viajando em uma rodovia de sistema elaborado. Ele viu até mesmo um carro sem motorista. As pessoas, uma vez no interior do carro, ao invés de estarem voltadas para o vidro da frente, estavam concentradas em um jogo de entretenimento enquanto o carro eletronicamente guiava-se pela estrada. A voz não fez comentário e a cena mudou uma 5ª vez. Agora, viu mulheres com cabelos longos e usando vestidos longos, marchando com anúncios, exigindo o direito de votar. Quando esse direito foi concedido, ele as viu elegerem um jovem como presidente dos Estados Unidos. Então,
Bill observou que as mulheres cortaram seus cabelos. Algumas das mulheres passaram a vestir calça comprida, enquanto outras encurtaram suas saias e fizeram para elas mini blusas, que a cobertura era apenas a forma e o tamanho de uma folha de figo. Por uma sexta vez, a visão alterou. Bill observou como ali nos Estados Unidos levantou uma linda mulher, elegantemente vestida. Mas apesar de sua amável característica, pareceu haver uma dureza sobre ela que desafiava a descrição. Grande poder lhe foi dado, e ela dominou a terra com sua autoridade. A voz à direita de Bill disse: "Olhe uma vez mais." Billy virou lentamente para ver o sétimo e último espetáculo. Os Estados Unidos espalhando-se diante dele em ruínas caóticas, crateras, buracos no chão, pilhas de escombro e fumaça enegreceram o ar. Até onde Bill podia ver, a terra estava desocupada de seres humanos. Então, a visão desvaneceu. Bill permaneceu sentado por um longo tempo, entorpecido e confuso. Quando ele pôde fazer seus dedos se mexerem novamente, ele apanhou uma caneta e começou a rabiscar as 7 visões, refletindo seus significados enquanto anotava. Mussolini atacará a Etiópia. Isto seria um giro inesperado de eventos mundiais. Bill sabia alguma coisa sobre Mussolini porque era um homem do qual o noticiário falava frequentemente. Mussolini havia sido ditador totalitário da Itália desde 1922 e era extensamente considerado o salvador nacional da Itália. Ele havia trazido ordem ao caos em um país empobrecido pela Guerra Mundial, estabilizado a economia da Itália e restaurado sua dignidade. Suas reformas sociais haviam sido levadas a cabo sem perder o apoio de ambos os industrialistas e os fazendeiros. Personalidades públicas em toda a Europa e nos Estados Unidos aclamavam Mussolini, às vezes comparando ele a César, Napoleão e a Cromwell, devido ao seu grande sucesso em transformar e governar seu país. Por que iria Mussolini arriscar seu bom nome para invadir tal retrógrada terra como a Etiópia? Quanto a Adolf Hitler, quase no final de janeiro, o presidente Paul von Hindenburg, da Alemanha, o havia apontado como chanceler, trazendo o partido nazi de Hitler para a vanguarda da política alemã. Mas como poderia ele levar as nações europeias à guerra novamente, depois da última guerra que havia sido tão destrutiva e desmoralizante? Ninguém no mundo queria uma outra guerra. Contudo, as visões jamais tinham falhado. Bill não entendia as forças políticas mundiais, mas ele lia os jornais, e assim estava atento ao fascismo de Mussolini, que estava ganhando apoio na Ásia e na América Latina. O fascismo rejeitava a ideia da liberdade individual. Pelo contrário, acreditava que o Estado deveria regular todas as vidas da nação e apoiava a ideia de que o Estado deveria ser dirigido por uma personalidade dinâmica, a qual ditaria com suprema autoridade. Bill quase não conhecia nada sobre o nazismo de Hitler, o qual não havia estado muito nos noticiários até recentemente. Ele sabia algo sobre o comunismo da Rússia, com sua desconsideração pelos direitos trabalhistas e seu governo central reprimido, que corria estritamente pela elite do Partido Comunista. De todas as forças lutando na Europa neste tempo, o comunismo pareceu o menos provável para dominar. Todavia, as visões jamais tinham falhado. E aqueles carros que ele vira, tão arredondados e aerodinâmicos, quão diferentes eles pareciam dos automóveis de forma quadrada dirigidos nas estradas em 1933. Que maravilhas deveriam estar adiante se a ciência e tecnologia pudessem inventar máquinas tão magníficas? Porém, essas realizações seriam compensadas pela corrupção dos valores no mundo, exemplificando na visão pela decadência moral das mulheres.
E quanto àquela cruel beleza que deveria algum dia dominar a América? Seria de fato uma mulher ou ela representava um poder? Talvez um movimento político das mulheres ou um movimento espiritual? Bill escreveu entre parênteses, talvez a Igreja Católica. E finalmente, ali estava aquela terrível destruição. Parecia que os dias da América estavam contados. Bill leu a profecia para sua congregação, comentando enquanto lia. Quando ele detalhou como estes 3 ismos da Europa seriam tragados pelo comunismo, ele teve a atenção do povo e disse repetidamente: observe a Rússia, observe o Rei do Norte. Depois de descrever a 7ª e última visão, ele acrescentou uma opinião pessoal à igreja. Agora, o senhor não me disse esta parte, isto é por minha conta. Julgando por quão rápido tudo no mundo está se movendo, eu predigo que isto acontecerá por volta do ano de 1977. Inspirado por essas visões, Billy pregou com todo o seu coração naquela primeira noite das reuniões de avivamento na tenda alugada. Embora ele ainda necessitasse que Hope lesse por ele seu texto da Bíblia em voz alta, isto não prejudicava seu sermão, com o qual ele vigorosamente desafiava a multidão a aceitar a graça salvadora de Jesus Cristo. Na noite seguinte e nas sucessivas noites, a tenda encheu-se em pouco mais de pessoas até que, no último culto de domingo de manhã, 2 semanas mais tarde, Billy Branham pregou para mais de 1000 almas. Ele perguntou quantos gostariam de ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e mais de 200 pessoas vieram à frente. Ele despediu a igreja e se caminharam ao Rio Ohio. Era 11 de junho de 1933. Perto das 2 horas da tarde, 1000 pessoas se ajuntaram às margens do Rio Ohio no final da rua Spring para assistir a estes batismos. A terra estava aquecida sob um céu sem nuvens. Nem mesmo uma leve brisa movia para refrescar a multidão enquanto cantavam. Estou às margens do tormentoso Jordão e lanço um desejoso olhar em direção à formosa Canaã, a feliz terra, onde está minha possessão. Estou rumo à terra prometida. Quando Billy alcançou a margem, ele viu uma jovem que conhecia, chamada Maggie, sentada em um barco a remos perto do lugar onde os batismos se realizariam. Maggie estava escassamente vestida em vestimentas de banho. Sentindo que a roupa de banho de Maggie era indecente e inapropriada, Billy pediu a ela educadamente se ela poderia sair dali. Ela respondeu indignada: eu não tenho que sair daqui. Isso mesmo, Maggie, você não tem que sair, mas se eu fosse você, eu teria respeito suficiente pelo Evangelho para sair de onde estou batizando. Ora, não me fale sobre respeitar o Evangelho, eu sou uma professora de escola dominical. Eu não creio em batismo e eu não tenho que sair. Maggie riu silenciosamente quando Billy se virava. Billy entrou no rio junto com o primeiro candidato ao batismo. Os dois pararam onde a água alcançava suas cinturas, enquanto a corrente movia-se lentamente ao redor deles. A superfície do rio estava tão plano como vidro derretido sob o sol. Ondas de calor atingiam as árvores na costa oposta. Bill perguntou: você crê que você encontrou Jesus Cristo neste avivamento? O homem respondeu: sim. Você se arrependeu dos seus pecados? Sim. Você crê que Jesus Cristo tem te perdoado e que você agora está salvo dos seus pecados? Sim. Então, vamos orar. Juntos eles inclinaram suas cabeças. Bill orou: Pai Celestial, estamos aqui porque Tu tens nos ordenado a ir a todas as nações, fazendo os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Bill levantou sua cabeça, virou seu candidato e disse: sob a confissão de seus pecados, eu te batizo, meu querido irmão,
no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O candidato apertou o nariz enquanto Bill o imergiu em turvas águas. Enquanto a primeira pessoa caminhou em direção à margem e o segundo candidato entrou, Bill exortou a multidão. Por que Jesus nos disse para sermos batizados? Bem, por uma coisa: o batismo simboliza a morte para o mundo. Simbolicamente, o velho homem vai à tumba para que assim o novo homem possa vir e viver uma nova vida em Jesus Cristo. Mas lembre-se, o batismo não muda você, é somente um sinal externo da obra interna. O crente é testemunha para o mundo que Jesus Cristo já tem mudado o seu interior. De um a um, Bill batizou os candidatos de uma maneira similar. A 17ª pessoa a entrar nas águas foi Edward Colvin, um rapaz não muito mais jovem que o próprio Bill. Assim que os dois se colocaram até onde a água atingia suas cinturas, Bill perguntou: Edward, você crê que foi regenerado nas reuniões de avivamento? Sim, o rapaz respondeu. Bill levantou sua voz para ser ouvido pela multidão que estava na margem. Todos inclinem suas cabeças. Quando eles consentiram, Bill fechou os olhos, inclinou a cabeça e orou em voz alta: Pai Celestial! Então ele ouviu uma voz dizer: Olhe! Ele abriu os olhos e fitou Edward, o qual estava esperando pacientemente com sua cabeça inclinada e seus olhos fechados. As palavras não tinham vindas dele. Bill não sabia de onde elas tinham vindo. Confuso, ele novamente inclinou a cabeça, fechou os olhos e continuou a oração. Pai Celestial, enquanto eu batizo este rapaz com água, que tu o batizes com o Espírito Santo. Novamente ele ouviu a voz dizer: Olhe! Abrindo os olhos, ele olhou ao redor. Edward abriu os olhos também, curioso devido à demora. Bem, irmão Bill, você ouviu aquilo? Ouviu o quê? Pela terceira vez, Bill ouviu a voz dizer: Olhe! Desta vez, ele olhou para cima no céu e ofegou. Caindo dos céus vinha uma bola de fogo. De longe se assemelhava como uma estrela, oscilando entre um tom de amarelo esverdeado e âmbar. Assim que se aproximava, pareceu um círculo de fogo girando e estalando, soltando faíscas e chamas. Bill segurou sua respiração em terror enquanto a estrela vinha diretamente a ele. Porém, ela parou próxima a ele e pairou exatamente sobre a sua cabeça. As águas ao redor de Bill se agitaram, fazendo uma fina névoa que refletia um pequeno arco-íris sobre a estrela. De repente, Bill ouviu uma voz falando com ele. Essa não era uma voz baixa e melodiosa que frequentemente falava com ele em visões. Esta voz era como o som de tenor e era familiar. Disse: Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda. Na margem, as pessoas ainda tinham suas cabeças inclinadas em oração, mas Maggie estava observando de seu barco. Quando ela viu a luz, ela gritou histericamente antes de desmaiar, atirando-se adiante na proa de seu barco. Aquele grito chamou a atenção de muitos. Em segundos, um tumulto tomou conta da multidão que olhou para cima para ver a bola de fogo pairando sobre a cabeça de Billy Branham. Mulheres gritavam, homens agarravam-se uns aos outros, uns em estado de pânico correram, alguns desmaiaram e a maioria apenas tremia. Nenhum daqueles que viu a estrela ouviu a voz, mas uma em particular, uma mocinha de 14 anos de idade, ouviu. Ela manteve os olhos fechados e a cabeça inclinada, até mesmo durante a agitação da multidão, porque seu pastor havia dito a ela que inclinasse a cabeça e ela sempre tentou fazer o que o seu pastor dizia.
Esta moça, que ouviu a voz, ouviu cada palavra distintamente, e por ter ouvido, algo poderoso penetrou profundamente em sua alma, como se uma âncora tivesse se enterrado no limo acumulado de sua experiência. Seu nome era Mirabroi, e ela estava destinada a desenrolar um importante papel no futuro de Bill. A bola de fogo ficou suspensa sobre a cabeça de Bill menos do que 1 minuto. Então, se atirou de volta aos céus de onde ela veio. As águas agitadas suavizaram-se novamente sob um céu azul e sem vento. Billy falou com a multidão até que se acalmasse. Então, continuou batizando até que terminou de imergir todos os 200 candidatos no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto andava pela lama, de volta à margem, um grupo de homens de negócios de Jeffersonville o cercou e perguntaram ansiosamente: "O que aquela luz significa?" Bill respondeu honestamente: "Eu não sei. Eu sou um crente. Isto deve ter sido um sinal para o incrédulo. Eu não sei lhes dizer." Na manhã seguinte, um jornal local publicou um artigo sobre este incidente com o título de "Estrela misteriosa aparece sobre ministro enquanto batizava." Para todos os demais, era apenas uma parte de outra curiosa notícia para discutir no dia em que o jornal foi publicado. Mas para William Branham era muito mais. Ele havia permanecido sob aquela luz pulsante de cor âmbar e olhara de soslaio seu brilho. Ele tinha visto as águas se tornarem agitadas ao seu redor. Ele tinha ouvido claramente aquela voz declarar: "Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda." Não era algo para se descartar facilmente, simplesmente porque pareceu tão remoto e difícil para entender. Bill considerou como um sinal sobrenatural que exigia uma explicação. E se esse sinal veio de Deus, então ele cria que a explicação teria que vir das páginas da Palavra de Deus. Com fervor, Bill leu a Bíblia, buscando por indícios. Ele mantinha uma agenda e lápis à mão. Assim, podia notar rapidamente, fosse qual fosse a escritura que parecia enquadrar. Para sua surpresa, ele descobriu muitas. O primeiro lugar em que ele encontrou uma referência de Deus aparecendo na forma de um fogo sobrenatural foi em Gênesis 15, versículo 17, onde Deus fez um pacto com Abraão. Moisés ouviu Deus falar com ele de uma sarça ardente, a qual tinha que ser um fogo sobrenatural, porque a sarça não se consumia. Moisés viu o Senhor novamente em uma nuvem de luz que o ajudou a guiar os filhos de Israel para fora do Egito. Mais tarde, ele encontrou esta luz no Monte Sinai, quando recebeu os 10 mandamentos. Moisés viu isto muitas vezes mais, incluindo quando ele dedicou o tabernáculo no deserto. Prontamente ele escreveu: "Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor." Salomão viu isto quando dedicou o primeiro templo em Jerusalém. Manoá, pai de Sansão, viu isto quando encontrou o anjo do Senhor. Elias viu isto no cume do Monte Carmelo. Ezequiel viu isto em uma visão. Davi descreveu isto no Salmo 18. Saulo de Tarso, em seu caminho para Damasco, quando perseguia os cristãos, foi cegado por uma luz do céu. Ele até mesmo ouviu uma voz falar daquela luz, dizendo: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Finalmente, ambos, Daniel e João, viram esta luz encarnada no Senhor Jesus Cristo. Esta foi uma formidável ordem de versículos, não restando perguntas na mente de Bill que aquela estrela que havia resplandecido sobre ele no rio, no último domingo, possuía uma herança que atravessava a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O que mais podia ele pedir com respeito à vindicação? Ele sabia que isto viera de Deus. A seguir, Billy voltou sua atenção para o fato de que o rio, o qual havia estado plano como vidro, tinha, de repente, se tornado agitado ao redor dele quando aquela luz aparecera. A única coisa como esta que ele encontrou na Bíblia foi em São João, capítulo 5, versículo 4.
Seria possível que a luz sobre ele no rio fosse o mesmo anjo que havia agitado as águas no tanque de Betesda, na antiga Jerusalém? Ele considerou esta ideia por muito tempo, mas não pôde encontrar nada além disto para aprovar ou desaprovar. Então, ele deixou isto como uma interrogação. A terceira e mais direta evidência é o significado desse sinal, que veio da voz. Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo. Bill refletiu nessas palavras de todos os ângulos, tentando decidir exatamente o que elas significavam. Ele estudou a vida de João Batista e ficou particularmente fascinado pela ligação que Deus traçou entre o profeta João e o profeta Elias. E ele, João, irá diante dele, Jesus, no espírito e virtude de Elias. Disse um anjo ao pai de João. Mais tarde, Jesus disse sobre João: "E se quereis dar crédito, este, João, este era o Elias que havia de vir." Isso era muito para Bill. Ele sabia que levaria muito tempo para que pudesse entender melhor. Finalmente, ele considerou a segunda coisa que a voz havia dito: "Assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda." Bill cria na segunda vinda de Cristo, tendo ouvido o Dr. Davis pregar sobre isto e tendo lido sobre isto no Novo Testamento. Mas o que poderia sua própria insignificante vida ter a ver com este evento mais importante de todas as eras? Poderia esta luz sobrenatural no rio ser um sinal? Poderia isto, de alguma maneira, estar ligado com a segunda vinda de Cristo? O tempo estava se aproximando? E o que a voz quis dizer quando disse: "Tu és enviado com uma mensagem"? A única mensagem que ele tinha era a Bíblia. Tais pensamentos fizeram a mente de Bill nadar em atordoados círculos. Isto pareceu ser um mistério muito profundo para ele compreender. Todavia, ele sentiu o entusiasmo definido de antecipação nascer, queimando em sua alma.